Olá, eu sou a Thaís Venâncio e está no ar o Vida em Pauta. Eu criei esse podcast para que eu possa falar um pouco mais sobre a vida dos meus entrevistados. Aliás, adoro, não gosto de fofocar, eu gosto de saber da vida deles. Mas gosto também de compartilhar a minha vida com vocês e quero que você compartilhe comigo. Deixa aqui um recadinho nos comentários, você pode acionar o sininho para poder saber quando receber uma notificação, se tem um novo vídeo, uma nova entrevista. Pode compartilhar essa entrevista também com seus amigos, porque eu tenho certeza que tem pessoas que vão querer saber sobre como ter uma vida saudável no ano de 2024. Então, essa é a minha pauta de hoje, como diz o jornalista, né? Então, essa é a minha pauta de hoje. Nós vamos falar sobre vida saudável, porque eu fiz uma mudança de vida. Hoje eu tenho uma vida com uma rotina muito mais saudável do que eu tinha no início da minha carreira, que eu trabalhava, dormia mal, comia mal. Então, hoje eu tenho uma preocupação maior. Então, por isso, eu convidei duas queridas da minha vida. Olha que maravilha! Dani Margon, que é profissional em educação física, personal trainer, e também Júlia Rocha, que eu vi quase nascer, nutricionista. Mas que eu vejo com muito orgulho isso. Obrigada, tá? Por vocês terem vindo. Fiquem à vontade aqui. Aliás, a gente conversa sempre, a gente pode conversar mais. Só que agora a gente vai ter vários seguidores acompanhando a gente, porque vocês puxam a minha orelha, então eu quero que vocês puxem também de quem está nos assistindo. Mas antes, falar o seguinte, que a Júlia é filha da Cristiane e do Paulo, né? Isso. E a Dani, ela é a mãe da Elisa. É importante a gente falar isso, porque tem, assim, vidas por trás da profissional. E a gente precisa conciliar tudo. E com certeza quem está assistindo a gente agora fala assim, não tenho tempo. Eu tenho muita coisa para fazer da minha vida. Primeiro, como que você concilia a sua vida saudável para manter ali a sua vida do dia a dia? Eu faço do jeito que dá. Eu faço o melhor que eu posso com aquilo que eu posso. Nem sempre eu vou ter tempo para ir à academia, mas eu posso pegar minha filha para brincar no calçadão e enquanto ela está ali, vou fazer uma caminhada. Porque as pessoas elas acham que atividade física e exercício físico são a mesma coisa, mas não é. Qual que é a diferença? Atividade física é tudo aquilo que você faz. É ir à padaria, é arrumar a casa, de repente... Agora está uma moda de subir escada. É atividade ou exercício? Se você está usando aquela atividade com finalidade, é um exercício físico. Tá. Então, assim, o exercício físico é a atividade com finalidade. Uhum. E aí você tem vários exercícios físicos. Tem a musculação, tem o pilates, tem o crossfit, tem o yoga, tem a caminhada, tem a corrida, tem a canoa, enfim. Mas só o exercício físico não te garante uma vida saudável. Porque ele é apenas um ponto. E existe toda uma rede de coisas que conciliam, assim, que precisam estar juntas. Ai, meu Deus. Não tem problema, não. Pode ficar. Tá bom o microfone. Ficou na posição certa. Que juntas vão trazer isso. O exercício físico ele vai te ajudar a dormir melhor, ele vai ajudar os níveis de cortisol, porque o cortisol alto é ruim e o cortisol baixo também é ruim. Então, ele vai te ajudar a manter um déficit calórico, que é o que emagrece, porque a Júlia vai falar sobre isso, que existe diferença entre perder peso e emagrecer. Sim. Né? Às vezes as pessoas... Nossa, eu tô descobrindo tanta coisa hoje aqui. Atividade é diferente de exercício físico. Emagrecer é diferente de perder peso. Sim. Isso. Então, assim, existe todo um conjunto de coisas que associadas vão te trazer uma vida saudável. E quem faz mais exercício, você ou Elisa? Depende. Eu faço exercício com os outros, né? Tipo... Na verdade, o que eu faço é uma atividade física, quando eu estou lá instruindo na academia, pegando um peso para alguém, colocando no aparelho. Uhum. Na hora que eu deito no aparelho para demonstrar, aquilo ali para mim é uma atividade física. Eu não tenho aquilo como um exercício, porque aquilo ali é só uma coisa que eu faço no meu dia a dia. Não tem a finalidade de ser algo que vá me trazer benefício. Eu vou, daqui a pouco, veio uma pergunta aqui, que é até sobre a questão de que nossa população, ela se tornou sedentária. Porque se a gente for pensando no que você está falando, antigamente, tudo era mais difícil, né? A gente andava mais, não tinha o carro com tanta facilidade. A minha avó, por exemplo, sei lá, lavava a roupa, ela saía de um ponto a outro. Até ligar a televisão era...
sair do sofá, né? Isso, a gente vai falar sobre isso. Mas antes, o que você acha? O que você faz? Como é que você concilia? Porque também você é jovem. Tudo bem, não tem filhos, mas você tem um número de atividades enorme e você tem que conciliar a alimentação, Vida social, a vida social, o exercício. Como é que você faz isso? Então, a primeira coisa é não colocar metas muito altas, porque todo mundo vai se frustrar saindo do zero, querendo começar a fazer atividade física todos os dias da semana, se alimentar com uma dieta muito restrita. Então, a gente tem que ir aos poucos. Então, o que eu faço é olhar para minha rotina, o que cabe na minha rotina hoje. Eu estava fazendo crossfit, por exemplo, crossfit e musculação. Chegou um momento da minha vida que eu falei, opa, vamos com calma, agora vamos só na musculação. E entender os limites. Então, quando a gente entende os nossos limites, a nossa dificuldade, a nossa rotina, fica muito mais fácil de chegar até um objetivo que a gente tem e até ir ajustando as intercorrências que vão vindo no caminho. E uma coisa que funciona muito pra mim, porque assim, vida social, a gente quer sair pra comer, a gente quer sair pra beber, às vezes vai faltar atividade física. É uma coisa que me ajudou muito a conciliar tudo isso, é a regra dos 4 pilares, que você pega o objetivo que você tem. Então, por exemplo, o meu objetivo é perder gordura. E aí eu entendo que o meu também. Então vamos, os 4 pilares. Vamos lá. Então eu entendo que pra chegar nesse objetivo, eu tenho 4 pilares, que é alimentação, então estar na dieta, atividade física, não beber álcool e beber pelo menos 3 litros de água. É o que cabe pra mim. Uhum. Então, quando eu sei que eu vou sair, por exemplo, com minhas amigas e comer um hambúrguer, eu já não estou no pilar da alimentação, da dieta. E, então, eu tenho que deixar os 3 outros pilares feito certinho. Então, por exemplo, vou sair hoje da minha dieta, vou comer a refeição mais calórica, atividade física eu tenho que ter feito, eu tenho que estar conseguindo beber a quantidade de água suficiente, sabe? Eu não vou beber bebida alcoólica naquele dia, porque eu já vou fazer uma refeição mais calórica. E ir conciliando, que isso se chama o quê? Redução de danos. Então, a gente consegue conciliar a vida social com o nosso objetivo. Mas é claro que algum dia ou outro a gente vai beber e vai comer também. Não vai fazer atividade física, mas aí é exceção, né? Uhum. E não adianta querer correr atrás desse prejuízo no outro dia. Fez, é vida que segue. Ah, não adianta assim, nossa, ontem eu fiz comi tudo demais, isso vou errado. fazer 7 horas de esteira. Compensar, não, né? Não adianta, não existe essa compensação. Você só vai aumentar o seu desgaste. E não vai ter benefício algum. É vida que segue. Volta pro plano, volta pro foco. Assume que pisou, assume que errou. Assume que errou. Fui pisou. moleque, eu errei. E qual é essa diferença do perder peso e emagrecer? Então, quando a gente fala em peso, o nosso peso não é somente gordura. É composto por massa muscular, por osso, pelos órgãos, por água. Então, quando você perde peso, não necessariamente você está perdendo gordura. Você pode estar perdendo massa muscular, pode estar desinchando, então vai estar perdendo água. Quando a gente perde gordura, é diferente. Então, quando a gente fala um déficit calórico, uma alimentação mais regrada, por exemplo, é por isso que existem aquelas famosas falsas magras. Pessoas que têm um peso razoável, né, considerado um peso adequado, mas o percentual de gordura está muito elevado. Exato. Nossa, é mesmo? Desse jeito. Então, a gente precisa perceber qual é a composição corporal. Não necessariamente você está com peso adequado, a composição desse peso está saudável. Porque um percentual de gordura elevado com peso saudável, ainda assim, é prejudicial para a nossa saúde. Né? Vai ter gordura visceral elevada, que pode levar a uma gordura no fígado, doenças cardiovasculares. Então, o peso só não é um parâmetro muito fidedigno para a gente levar em consideração. Entendi. E aí eu volto na questão que eu deixei para trás, que é sobre a nossa vida sedentária, que cada vez está ficando até mais. Sedentária, sim. Né? Assim, por exemplo, a minha avó, eu lembro ela com 60 anos... ela tinha uma vida muito ativa, né? E assim, hoje, uma senhora de 60 anos, se ela não estiver fazendo uma atividade física na academia, ela vai ficar cada vez pior, porque ela não faz a atividade diária. Tudo está muito mais fácil, né? Você entra no elevador, você anda de carro e tudo mais. Eu vejo na academia muitas senhoras buscando essa atividade. É isso mesmo? Assim, não tem idade, a pessoa deve fazer? Não tem idade. Não existe idade mínima para começar. Lógico que você não vai pegar uma criança de 5 anos e colocar ela para carregar um peso absurdo, né? Existem as atividades, os exercícios adequados para cada idade, mas não tem idade para começar e não tem idade para parar.
A dor não pode ser empecilho. Lógico que se você está numa crise de dor, você não vai fazer. Mas a dor, ela é curada pelo movimento. Então, se eu tenho uma hérnia de disco, uma lesão de quadril, uma lesão de joelho, primeiro eu vou tratar aquela inflamação e depois eu vou fortalecer a minha musculatura para proteger aquela lesão. Então, assim, não tem idade. A atividade física, o exercício físico, ele é muito bem-vindo, desde que bem orientado. Porque também não adianta eu querer ir lá e fazer tudo sem saber o que eu estou fazendo. Porque, às vezes, o que é para você não é para mim. Aí eu penso em outra coisa. É perigoso aqueles aparelhos que estão hoje pelo Brasil afora, né? Nas praças, nas praias, né? Nos parques, para que as pessoas se movimentem e tal. Como utilizá-los sem danos, assim? Porque não tem uma orientação ali naquele lugar. Ali eu falo, porque eu fui conhecer os aparelhos, eu achei a ideia louvável, porém, a construção daqueles aparelhos eu não achei legal para os idosos, por exemplo, né? Porque eles têm uma mobilidade muito grande, você pode cair. Mas a forma de fazer, não traz prejuízos, porque são aparelhos, como é que eu vou dizer? Eles Não, eles são ergonômicos, né? E você vai trabalhar com o próprio peso do seu corpo. Você não vai ter uma sobrecarga. Então, se você vai trabalhar um peitoral, você vai sentar numa cadeirinha e vai empurrar, então o seu braço vai para frente e a sua cadeira vai para trás. Você está se empurrando. Então, assim, aquilo ali não vai lesionar ninguém. Tirando aqueles negocinhos de simulador de caminhada, que eu acho aquilo um perigo, porque aquilo vai e volta e bate na canela. E não digo nem só de cair, porque um idoso tem a pele muito fininha e se machuca e sangra muito. Então, assim, aquele ali eu acho que precisa, sim, de um certo apoio para subir, para estar perto, para descer, porque para evitar acidente. Mas eu acho, sim, uma ideia muito legal. E é interessante, né, que hoje na era digital, tudo que a gente fala vem para o nosso celular, né? E quando a gente vai mexer, aparece de tudo. E eu lembro que 20 anos atrás, quando eu apresentava programa na televisão, eu já falava sobre as dietas milagrosas. E hoje, mais ainda temos que falar. Eu volto nesse assunto, parece que eu estou ficando realmente velha. Mas o assunto, porque eu falo e aparece o tempo todo. É o jejum intermitente, ou é a dieta milagrosa, ou a receita fit, né, que tem de todos os jeitos. Quer dizer, como a pessoa deve se policiar para poder não entrar em tudo, achar que pode fazer tudo. Então, plano alimentar é algo muito pessoal, né? Exato. A gente sabe o básico, que o básico como funciona. Então, quando a gente pensa em uma pessoa que está saindo do zero, a gente vai fazer uma reeducação alimentar, a orientação básica. Então, introduzir 3 frutas por dia, aumentar o consumo de hortaliças, de vegetais, né? Reduzir o consumo de alimentos industrializados. Mas quando a gente vai calcular, por exemplo, a quantidade de proteína, de carboidrato, de gordura, de caloria, é muito individual. Então, quando a gente pega uma dieta na internet, ela não necessariamente vai fornecer a quantidade de nutrientes que você precisa. Às vezes pode até estar em excesso, em déficit, e estar fazendo mal para a sua saúde. E é um risco que a gente tem hoje em dia, porque vendem muito que uma dieta extremamente restrita em carboidrato é o que vai levar a pessoa a perder gordura, por exemplo. E aí já entra naquele assunto de perder peso, porque não necessariamente você vai estar perdendo gordura quando você restringe muito o carboidrato. A gente precisa do carboidrato, inclusive, para poder formar massa muscular. Exato. Para ter energia para viver, para ter energia para pensar, para estudar, para poder os nossos órgãos funcionarem. Então, se é uma pessoa que pega uma dieta milagrosa da internet, que está totalmente restrita em carboidrato, ou está com um índice muito baixo de carboidrato, vai começar a prejudicar o funcionamento dos órgãos, vai começar a perder massa muscular, e aí a pessoa começa também, obviamente, a perder peso, porque não necessariamente está perdendo peso de uma forma saudável, e aí associa aquilo a um resultado bom. Então, perdi peso, cortei carboidrato, perdi peso. Aí vai ver a composição corporal, vai ver os índices da pessoa, não necessariamente está saudável, realmente, né? Pois é, e aí também não tem energia para fazer atividade. Para treinar, né? Vai render menos.
E se você não tem, como ela disse, que o carboidrato ele é importantíssimo para a síntese de proteína. Então, se você não tem aquele carboidrato ali, o seu organismo vai buscar outras fontes. Algumas vezes vai buscar gordura, outras vezes ele vai buscar proteína. Tudo bem que, por último, vai ser a proteína. Né? Ok. Antes ele vai buscar gordura e pode até haver o emagrecimento nesse processo. Porém, é um processo que não é sustentável. Não é sustentável você fazer uma dieta restritiva porque você vai ter um rebote muito maior. Então, você vai passar por um período com menos energia, treinando menos, né? Vai diminuir o seu gasto energético, não necessariamente o seu déficit calórico, mas vai diminuir o seu gasto energético. E aí, quando você achar que vai voltar a comer normal e começa a introduzir os alimentos que você comia antes, você vai ganhar peso, mas o seu corpo não está preparado para aumentar o peso lá na academia, para você aumentar o seu déficit calórico, porque você perdeu massa, você perdeu rendimento. E o ganho de rendimento não é do dia para a noite. A gente faz progressão de carga 1, 2, 3 meses. Não é simplesmente... Nossa, essa conta é difícil, né, de fazer. É uma conta que ela tem que ser muito certinha para fechar. Porque, por exemplo, você falou de dieta milagrosa, jejum intermitente. Eu sou uma pessoa que faço jejum intermitente. E gosto de treinar em jejum. Por quê? Porque eu não consigo treinar alimentada e eu me sinto bem em jejum. Mas se depois que eu abrir minha janela de alimentação eu não consumir tudo o que eu preciso, vai me faltar energia, vai me fazer ter sono durante o outro dia. Então, eu preciso ter uma alimentação. Então, por exemplo, a minha última alimentação ela é rica em carboidrato, porque eu vou treinar no outro dia de manhã. A minha última refeição é o meu pré-treino, porque eu não tomo nada de manhã. Então, assim, é só uma estratégia, né? Tem gente Mas você também, assim, você testou ou você... Porque também tem isso, né? Você tem que saber o que você se sente bem. Sim, eu testei. Você testa, se assim, eu treinar alimentada, eu passo mal. Eu não consigo treinar, me dá náusea. Enfim, não consigo. É o meu organismo. Eu não consigo fazer um esforço muito grande com alguma coisa no estômago. Eu não posso comer nada antes de fazer o kickbox. Mas para treinar, eu consigo comer, mantendo ali os ovos, o café. Mas é porque, de repente, no kickbox, você mantém o seu batimento cardíaco elevado por muito tempo. E aí, isso vai gerar um estresse. Eu já descobri, mas descobri isso no dia a dia. A gente tem que testar. Tem que testar, né? É tentativa e erro, né? Acerto e erro. Porque tem gente que não consegue fazer nada se não estiver alimentado. Né? Então, fraqueza, né? E tem gente que precisa comer, 2 horas antes de treinar, porque senão não consegue treinar. De barriga cheia não consegue, de barriga vazia não consegue. Porque é tudo um processo, é o seu organismo que vai responder. Porque quando você está alimentado, o seu organismo está ali focado na sua digestão. Você vai treinar de barriga cheia, o seu organismo vai estar focado na sua recuperação muscular para você desenvolver aquela atividade. E aí você vai dividir as atenções. Então, vai faltar oxigenação na musculatura e vai faltar oxigenação ali na questão da digestão. Por isso, talvez, as pessoas passem mal quando treinam alimentadas. O meu caso é esse. É esse. O jejum a gente precisa realmente... É uma estratégia, é uma das estratégias, né? É uma das estratégias nutricionais que é muito bem aplicada, mas tem que ser aplicada de forma correta. Porque, por exemplo, o jejum, ele visa o déficit calórico. Então, igual ela falou, não adianta você, no período que está se alimentando, também se alimentar mal, né? Comer muito mais do que você precisa ou comer muito menos. Tem que ter uma alimentação equilibrada no período que você for comer. E também tem alguns grupos de pacientes que não são recomendados o jejum. Por exemplo, pacientes que têm transtornos alimentares, pacientes que possam vir a ter predisposição para transtorno alimentar também. E eu tenho muito cuidado quando a gente vai indicar o período do jejum. Eu também faço jejum porque eu me sinto muito mais produtiva durante o jejum. Então, trabalhar de manhã de jejum, para mim, é meu pico de produção. Mas tem um período de jejum recomendado. Agora, quando passa para aqueles períodos de 20 horas, 22, 24, aí eu já acho perigoso demais. Aí já é penitência, gente, pelo amor de Deus. A pessoa fica 22 horas? Existem. Tem pessoas que ficam 48 horas sem se alimentar e eu acho extremamente perigoso. Só tomando água.
E aí, seu corpo entra naquele processo de até perder massa muscular. Exato. Entendeu? E alimenta também pensamentos de transtornos alimentares, o que é muito perigoso. Ainda mais quando a gente divulga isso. Eu fiquei 48 horas sem se alimentar. A gente não sabe quem está do outro lado da tela. Então, acaba alimentando também aqueles pacientes que vão procurando dietas muito restritivas. Né? E também, tanto para anorexia, né? Quanto para compulsão alimentar. Porque se você passa um longo período sem comer, você vai querer comer o mundo naquele processo, naquele tempo que você tem para comer. Então, você pode desenvolver uma compulsão alimentar, de comer muito mais do que você precisa, do que você gostaria. E tem gente que passa até mal, né? De tanto comer. Eu, pelo menos, assim, eu não consigo. O meu jejum é na hora que eu tô dormindo. Porque eu acordo morrendo de fome. E aí eu tenho que, claro que, como eu disse, para o kickbox eu aprendi que eu só posso tomar o meu café. Mas, assim, eu acordo com fome. Eu gosto de comer de manhã. Tem gente que realmente que consegue ficar a manhã toda sem comer e só vai almoçar. Aí a pessoa já fez um ótimo jejum. Eu não, eu preciso, né? Não sei se a minha energia, também não posso comer demais, porque aí também perco a energia. E aí, como vocês falaram, é um equilíbrio. É um equilíbrio. E é uma descoberta. Nós somos seres individuais. Por que a dieta não seria individual? Por que o treino não seria individual? Não faz sentido não ser. E aí você acha que é arriscado as pessoas que passam um treino para todos? Na pandemia aconteceu isso, né? Das pessoas fazerem treinos online? Não acho arriscado, porque existem coisas que todo mundo pode fazer. Né? Todo mundo pode fazer um polichinelo. Eu não consigo pular, mas tem o polichinelo adaptado que eu vou te ensinar. São coisas que todo mundo pode fazer. E se você faz com um objetivo, quando você emprega energia naquele movimento, você vai conseguir algum resultado. Só que aquele resultado, ele não você não vai conseguir progredir com ele. Você vai ter um resultado no começo e depois você vai parar ali. Porque você não está gerando novo estímulo. Né? Mudei o exercício, não é mais polichinelo. Agora nós vamos fazer um sobe e desce no primeiro degrau da escada. Ok. Você vai mudar o estímulo, mas você vai estar continuando ali com o peso do seu corpo, sem um novo estímulo de carga, né? De cadência, de outras coisas. Agora, num treino de musculação, por exemplo, ou num treino de crossfit, eu acho perigoso você chegar achando o que sabe. Sempre é bom procurar orientação, porque um movimento errado pode te lesionar e pode te machucar muito sério, sabe? Aproveitar que a Júlia falou do crossfit, eu nunca fiz. É legal? É muito legal. É muito dinâmico. Assim, eu saio super da zona de conforto, né? E aí você vai aprendendo novos movimentos. Deve ter sido mais ou menos como o kickbox faz, né? Assim, dá uma sacudida, né? Pra gente fazer. Você dá sua alma ali. Você entrega, você paga com a sua alma. Porque você deixa... sair de lá sem energia nenhuma. Mas é muito gratificante também, porque lá eles motivam muito. É um esporte que e todo mundo... grupo, né? Todo mundo vai se motivando. Grupo, então né? É muito legal. Eu gostei muito. Obviamente que meu calo, assim, eu preciso realmente ter mais disciplina de ir todos os dias. Então, mas é muito bom quando você chega lá e todo mundo tá te motivando a pegar mais peso. Então, tem dia que você vai e aumenta a carga e você vê, meu Deus, eu consigo realmente. É um esporte de superação pessoal. Então, é muito, muito legal, assim, muito interessante. Agora, precisa ser feito com acompanhamento, porque... Principalmente. Que pode ter uma lesão séria. O risco de lesão é muito alto. O CrossFit, ele tem uns movimentos que são muito bruscos, né? Tipo, de levantamentos, de fazer uma flexão de ponta cabeça. Eu, particularmente, como profissional de educação física, eu acho o CrossFit um esporte sensacional. Porém, ele é um esporte para pessoas treinadas. Sim. Não adianta eu, franguinha de academia, chegar no CrossFit achando que eu vou abalar. Não, eu não vou. Porque foi você que chegou assim? Se eu chegar lá, eu vou me machucar. Certamente eu vou me machucar. Entendi. Eu já fiz para conhecer e experimentar CrossFit. E assim, é muito puxado. É um negócio surreal. É dinâmico o tempo todo. Você não para, você pula, você faz... Mas ele é um esporte para pessoas treinadas. Não adianta
você achar que qualquer um... Não é um esporte para qualquer um, como a musculação é. Vocês acham que hoje fica mais difícil para a pessoa escolher o esporte que ela quer? Porque tem tantas opções. Por exemplo, nós moramos em Vitória, que é uma ilha, então a gente tem o mar, a gente tem opções. Então, assim, fica difícil até porque não deve ser fácil. Não sei se é difícil. Eu acho que é até bom a gente ter essa opção. Porque aí você pode se descobrir em alguma coisa. Porque tem gente que fala, nossa, a pessoa que mora no interior, ela só vai ter a caminhada na beira do asfalto e a academia para ir, sabe? Então, aqui a gente tem o beach tênis, que está super em alta, tem o frescobol, tem a canoa, tem o stand-up, tem bicicleta, tem os grupos de corrida, tem vôlei na praia, tem vôlei de quadra, as crianças têm opção de natação, né? Então, assim, não gosto da musculação. Poxa, mas eu vou tentar um beach tênis, eu vou tentar alguma coisa, vou tentar um pilates, porque aí de repente, você pode se descobrir em algo e levar uma vida ativa. Né? Sair daquela vida minimamente ativa, que é a vida do sedentário, né? Que só faz as atividades diárias dele, que vai na padaria e compra um pão, que arruma uma casa, que faz um almoço. E vai se tornar uma pessoa ativa, realmente. Vai fazer uma atividade, um exercício físico. Agora, eu lembrei também, você falando sobre fazer uma comida e tudo mais. A Júlia, mesmo sendo nova, nutricionista, ela faz a comida. Ela fez a mãe dela entrar numa rotina de alimentação que, olha, deu super certo, né? Aliás, beijo, Cris. E você que ficou ali do lado dela, você gosta de preparar, porque você não só manda o plano alimentar, você também gosta de preparar. Eu vejo isso no seu Instagram. Isso é muito bonito, né? Assim, uma moça... Você não acha, Dani? Uma moça claro. Fazendo... Nossa, eu fico assim, nossa, eu não tenho disposição para fazer tudo isso. É terapêutico. Faz para mim, vai falar para mim. Eu vou. É terapêutico, então... Vou chamar também. Pode chamar. O momento de você estar preparando a comida, assim, é terapêutico. Óbvio que tem dia que a gente chega super cansado do trabalho, mas é terapêutico para mim. E eu saber o que eu tô comendo, o que eu estou preparando, que Você ficou mais rigorosa? Fiquei. E também, assim, quando a gente entende mais sobre o alimento, a gente começa a falar, opa, tem muito carboidrato aqui, tem muita proteína, vamos né, equilibrando. Então, a gente começa a enxergar o alimento além do alimento. Porque a gente também erra no preparo, né? Erra. Não adianta assim, eu tenho que comer abóbora, isso. Mas se eu errar no preparo, eu também... Sim, às vezes a gente vai preparar um prato e na hora de, por exemplo, refogar, bota muito azeite. Então, a quantidade de azeite que você coloca naquele prato, ele vai aumentar muito o valor calórico. Então, às vezes você tá... Poxa, eu tô seguindo aqui o plano alimentar certinho, mas não tô vendo resultado. Mas eu tenho que comer folha. Aí eu tenho que temperar. Então, aí eu boto azeite. Aí bota à vontade. De azeite. Um fiozinho de azeite, né? Então, uma colher de sopa de azeite tem quase 200 calorias. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa realmente prestar atenção. E aí eu falo que com o paciente, ok, tem dificuldade de comer alface, a salada em si crua, sem tempero, que também às vezes é triste, né, comer a salada sem tempero. Tem vários molhos que a gente consegue fazer. Você gosta? Adoro. Eu adoro. Sem tempero, Eu adoro sem sal, também. sem azeite, sem nada. Aham. Porque você sente o sabor do alimento. Você Adoro. sente aquilo que você está comendo. A minha comida é quase sem sal. Meu pai Aham. odeia quando eu cozinho. Porque você sente o que você está comendo, Sim. sabe? Aliás, nós estamos com duas chefes. Dani também gosta muito de cozinhar, não gosta? Eu gosto da cozinha... né, especial, digamos assim. Vou cozinhar para alguém. A cozinha do dia a dia não é muito não é meu seu- forte, não. E dá pra gente fazer algumas modificações. Então, por exemplo, se você é um paciente que não consegue comer salada sem um molho, a gente consegue fazer um molho com aquele iogurte de 2 ingredientes, um limão, temperinhos. Exato. E aí vai tornando até mais proteico, mais saboroso. Então, tudo tem uma solução. Que acaba achando assim, eu vou usar o azeite, é saudável, mas É. enche de azeite. Enche. E aí, Isso. com isso, eu tô... Vai lá em cima o valor calórico da refeição. E aí acaba prejudicando o E seu aí fala, nossa, emagrecimento. mas eu tô fazendo a dieta, mas tem alguma coisa que não tá, Aham. não tá. Parece uma coisa simples, né? Por isso que eu tô falando, fechar essa conta é muito difícil, não é fácil. Não é fácil. E, assim, na perda de não é gordura, difícil. não é só alimentação e atividade física que a gente tem que considerar. Porque quando a gente vai falar sobre uma vida mais saudável, um estilo de vida melhor, a gente tem que levar em consideração a qualidade do sono. Porque, por exemplo, quando a gente dorme,
é onde vai produzir os hormônios de fome e de saciedade. Então, se eu durmo mal, no outro dia eu tendo a ter mais fome e menos saciedade. Então, eu vou procurar alimentos que vão me dar mais energia. Os alimentos ricos em carboidrato. Então, eu vou atrás do doce, eu vou comer o que for, eu não vou me sentir saciada. Também tem a questão da água, que a gente está muito acostumado a sentir sinal de desidratação como sede. E nem sempre o seu corpo vai dar sinal de sede, vai dar dor de cabeça. Até fome. Vai dar fome. Sabia? Vontade de doce, irritabilidade. Eu descobri isso. Uma vez a gente estava conversando e ele falou, em vez de você às vezes sentir comer, bebe água. Bebe água. E aí eu descobri que muitas vezes A fome é a sede. fome é sede. Aham. Então, além da alimentação e atividade física, a gente tem que tomar cuidado com as outras áreas da nossa vida. E até na saúde mental. Porque quando a gente fala de estresse e aquele ditado estresse engorda, é verdade. É verdade. O estresse, ele engorda. Porque eleva os níveis de cortisol do seu corpo e o seu corpo ele vai entender que você está numa situação de perigo, por exemplo. É como se estivesse no assalto. Então, seu corpo ele vai entender que você está numa situação de perigo, vai começar a estocar gordura, principalmente visceral, gordura abdominal, para quando você for fugir, você ter um estoque de energia. Só que você não sai fugindo por aí. É um estresse psicológico, então você não vai queimar aquele estoque de gordura. Então, sim, o estresse ele engorda porque leva os níveis de cortisol e aí acaba gerando estoque de gordura. Nossa. O corpo da gente é uma máquina inteligentíssima. A gente que erra com o corpo. Não, a cabeça... Tem que saber utilizar a favor. Tem Porque que saber. são pequenos detalhes que passam na vida de todo mundo, porque quem tem obrigação de saber que o cortisol vai fazer... Né? Mas que tem que levar a sério quando fala, né? Que é a alimentação, que são vários pilares. Nós, profissionais, falamos de uma forma muito desenhada para que a pessoa entenda, né, de forma fácil. Porque se a gente for pegar lá na base literária e mostrar por A mais B, você sai correndo. Você não quer saber, sabe? Porque não é legal, não é bonito. Pois é, mas isso é interessante porque as pessoas, às vezes, estão lendo lá. Olha, tem que ter uma saúde, tem que ter atividade física, tem que reduzir o estresse. E quando vocês estão falando aqui, aí você fala assim, é apavorante. Você fala, nossa, eu ficar estressada, eu posso engordar? Sim. Olha só, a pessoa só está preocupada se eu comi demais, se eu não fiz exercício. E a gente tem os desfavores, né, da internet. Porque aí você tem a gominha que faz isso, você tem o pozinho que diminui aqui, tem a balinha que diminui o estresse. Então, assim, são os desfavores. Porque a pessoa vai se entupir de fármaco, né? Ou sei lá, de placebo também, porque existe. E não vai continuar não fazendo o que deve ser feito. Né? E outra coisa que eu acho que falta muito na nossa população entender e pensar é na longevidade. Então, hoje, eu tenho 24 anos, 25, e eu tenho que já começar a pensar como que vai ser minha vida lá com 60, 70 anos. Então, tava falando sobre exercício físico na terceira idade, é essencial, principalmente para mulher. Mulher perde muita massa muscular. Então, se a gente não quer ser aquele idoso que precisa de ajuda para poder limpar depois de fazer suas necessidades, para levantar, para dormir. A gente precisa, desde já, criar uma memória muscular. Então, desde já, começar a fazer uma musculação, uma atividade física. Então, é muito importante a gente entender que é agora que você vai construir o seu futuro. É agora que você vai construir a sua saúde lá na frente. Sim, e Thaís sabe mais do que ninguém que a musculação é cientificamente comprovada como preventiva de doenças mentais degenerativas. Sim. Né? Aliás, então... doutor Marcelo indica, né? Vamos fazer um quadro assim, doutor Marcelo indica. E sabe uma coisa que eu vou até falar com vocês aqui, que eu passei a ter essa consciência, acho que de um ano para cá, que também tudo pra gente tem que ser consistente, tem que ser uma rotina. Às vezes a pessoa pensa assim, não, tô de férias. Mas, seu corpo não tá de férias. Eu até coloquei isso nas minhas orações. Quando a gente está de férias, também, não vou à missa, porque eu estou de férias. Sim, mas eu também, sabe? Então, eu passei a perceber que o meu corpo, a minha oração, a minha cabeça, ela está de férias, mas eu tenho que manter essa rotina. Porque quando eu volto para fazer a musculação, que eu fiquei um mês
passeando e volto, nossa, é muito mais difícil. Eu voltar para minha educação alimentar é muito mais difícil. Então, assim, você vai viajar, tenta segurar. Não é porque eu estou de férias, passeando, que eu vou comer à vontade, depois eu vou voltar. Não. É muito pior. Eu acho que isso, as pessoas não conseguiram ainda. Você vê, a gente está aí, tem um ano inteiro pela frente. Essa é a dica. Já passaram todas as festas, passaram o carnaval, passou o feriado. Mas você tem que continuar com a sua rotina. Sim, eu acho que quando a gente chuta o balde muito para longe, para buscar depois é muito mais difícil. Muito mais difícil. Mas também tem aquilo que quando a vida saudável, alimentação, treino se torna algo já da sua vida, você não enxuta esse balde tão longe. Você entende que às vezes você vai ter, obviamente, uma viagem, que você vai sair um pouco da sua rotina, mas os hábitos do dia a dia se tornam tão presentes, enraizados em você, que se torna uma coisa normal. Então, para você voltar para o foco, já é mais fácil. Então, por exemplo, se eu vou viajar, e aí eu vou escolher pelo menos algumas refeições para eu fazer de uma forma mais saudável, para não chutar o balde em todas. É uma consciência que a gente vai adquirindo com o tempo e com a consistência na atividade física e na alimentação. É uma questão de tempo, disciplina. Eu nunca imaginei que eu ia sentir falta de fazer musculação. Nunca imaginei, eu tinha horror. O corpo pede, né? E sente a necessidade. É impressionante. E também, assim, não é só a consciência na alimentação, na culpa. Você sai, mas você fala assim, eu podia ter segurado um pouco. Você já passa a olhar o prato de outra forma. Você não precisa ficar neurótica também, nem sabendo socializar com as pessoas. Eu acho que isso também, as pessoas ficam meio doidas, né? Assim, não vou comer isso, não. Não, se você vai comer uma pizza, come só uma fatia. Não precisa comer 3. Mas não existe nada proibido, não existe o alimento proibido. Você pode comer de tudo. Você quer ir na festa de aniversário, cara, você pode comer uma fatia de bolo, você pode comer um docinho. Você não precisa comer 5 docinhos, 2 fatias de bolo, mais o cachorro-quente, mais a coxinha, mais o quibe, mais a pipoca do menino que sobrou ali. Não precisa, você não precisa disso. Verdade. Escolhe o que você gosta mais. Eu gosto mais do bolo. Cara, então eu vou esperar o bolo e vou comer o bolo. Eu não preciso, sabe? Porque às vezes a gente come por compulsão, sem vontade. Come porque tá todo mundo comendo, porque tá ali. Porque talvez se você estivesse em casa, você não ia estar comendo nada. Mas esse ato de compulsão e querer comer o mundo também tá muito ligado quando a gente acha que não pode comer aquele alimento. Também. Então, por exemplo, um paciente chega aqui no consultório. Nossa, eu como muito doce, como doce todos os dias, eu quero comer doce. E aí, se eu encaixo o doce no plano alimentar, às vezes o paciente nem lembra que tá ali para comer, sabe? Porque quando você enxerga aquele alimento como proibido, acontece isso. Você vai ter acesso àquele alimento uma hora ou outra e você não vai saber se portar, não vai saber se controlar. Então, quando você entende que nada é proibido, mas nem tudo te convém, fica mais fácil você ter um controle sobre o seu corpo, sobre as suas emoções, sobre o seu alimento que você está consumindo. Questão de restrição gera compulsão. Não tem jeito. Então, a gente precisa saber ter um equilíbrio para não chegar nesses episódios, porque a gente vai ter vida social. A gente vai querer ir numa festa, vai querer sair com os amigos para comer ou para beber. E aí, a gente tem que ter controle sobre as coisas também, né? Vou deixar até aqui uma pergunta para o pessoal que está assistindo. Coloca aqui nos comentários, né? O que é mais difícil para você se controlar? Para vocês, o que é mais difícil? Eu sou viciada em hambúrguer. Mas é assim, hambúrguer com maionese. Eu gosto de pisar o pé na jaca, mas pisando mesmo. E você, Dani? Olha, eu não tenho uma coisa assim que eu sou... Mas eu tenho aquele período do mês que eu fico louca por chocolate. Então, assim, eu não sei... Tanto que nem tenho em casa. Eu não sei pegar uma barra de chocolate, pegar um quadradinho. Eu pego uma barra de chocolate, eu como a barra de chocolate. Se tiver 2, eu como as 2. Então, assim, são períodos muito específicos. Não tem essa questão. Tanto que hoje, por exemplo, eu fui na farmácia, enquanto eu estava na fila, tinha 2 barras dos meus chocolates preferidos na minha frente e eu passei por elas tranquilamente. Tranquilo. Mas se eu tivesse na TPM, provavelmente eu tinha comprado as 2, sentado no carro, comido as 2 escondidas. Pra não dar pra ninguém. Sabe? O meu, sabe que eu gosto muito? Coxinha de galinha. Gente. Aquela pequenininha assim da festa. Que eu não consigo Que é comer igual uma só pipoquinha, uma. né? Nossa.
Nossa Senhora. Ai, a boca que já enche andar. Eu tenho que me controlar. Com a tal da coxinha, não consigo pegar só uma. É muito particular, né? Os Muito. gostos. É muito diferente. Então, eu vou pedir pro pessoal escrever nos comentários, assim, qual é o alimento que você não consegue se controlar? Qual é o seu vilão, né? Porque tem um alimento nosso o ali. meu vilão acaba sendo o chocolate. Doce é muito bom também, né? Doce é. Eu não ligo pra doce, eu gosto de chocolate. chocolate. Eu comprei Nutella pra esperar minha filha chegar de viagem de férias e tá lá. Passo por aí. Eu não E não tem vontade de não comer. tenho vontade de comer. Tá lá, esperando ela chegar. Pãozinho com Nutella. Eu tenho um total de zero Olha, é vontade. nutricionista que tá falando, hein? Não sou nem eu que tô falando. Tá vendo? Mas É um total de zero vontade. Meu negócio é a barrinha de chocolate. Se for o chocolate branco, que nem é chocolate, né? É o Nossa, pior. que É tem gordura. Mas É o é gosto. só naquele período ali do mês da TPM que dá Mas um eu acho descontrole. legal a gente mostrar esse lado nosso, porque também tem, porque é profissional da saúde, tem uma alimentação impecável. Gente, a gente é gente como a gente, né? Todo Somos mundo tem humanos. vontade. Mas eles devem ficar fiscalizando, não fica não, seus Fiscaliza. pacientes? Fiscaliza. Nossa, Nutri tá comendo isso. Aí eu... Sabe, tô na minha refeição livre aqui, sem culpa, sendo feliz. Quase que tem que botar na tarja, né? É. Refeição livre, Né? não se aproxime. E tem muito esse querer opinar na comida dos outros. Tem muito isso. Ou pessoas que acham que a gente vai estar opinando na comida e julgando. Nossa, olha ali, tá comendo uma pizza. Gente, a gente não se importa com o que vocês estão comendo, deixando de comer na refeição livre. A gente quer que vocês sejam felizes Exato. e saibam controlar. E é isso. Seja feliz, mas controle, mas mantenha a sua rotina. Mantenha a sua rotina, exatamente. Olha, quem quiser saber mais, quem quiser acompanhar, é só seguir a Dani no Instagram. Vou deixar aqui o @ dela, da Júlia. Obrigada por vocês terem vindo. Obrigada por me acompanharem. Obrigada por estar aqui no meu novo projeto, né? Nessa primeira temporada. E vocês virão mais vezes para poder contar, a gente ajudar o pessoal de casa. Pode também, de casa, como se eu estivesse na TV, né? Você está em qualquer lugar, né? Esse é o hábito de quem ficou 16 anos à frente de um programa. Mas é que você está aí assistindo de onde você estiver no carro e deixa lá seu comentário, o que você quer saber, que elas voltam mais vezes. Pode ser? Claro. Então, combinadíssimo. Porque a nossa vida está em pauta, né? A sua também. Então, você pode compartilhar com a gente. Então, se você não se inscreveu no meu canal, você não acionou o sininho para receber a notificação, está perdendo tempo. Então, essa é a sua chance, que estamos na primeira temporada do Vida em Pauta. Eu te espero no próximo episódio. Até lá.